sei se vocês notaram, mas nós invertemos aí. Era para ser o doutor Alan. Já está aí, né, doutor Alan? Já está aí. E aí, ele chegou atrasado, veio de caçador. A gente teve que fazer a inversão. Bom, a visão da psiquiatria. Então, essa é uma visão pessoal, tá? Como foi as outras. Então, vamos discutir esse tema. Bom, não podemos deixar de falar em cultura e preconceito que envolve a psiquiatria. Isso em qualquer situação. Então, vamos lá. Geralmente, para o povo, quem vai ao psiquiatra provavelmente pode estar. Vamos lá. Essa é a visão ainda um pouco crucial do problema. Melhorou bastante, mas nós sabemos que tem paciente que nem chega lá. Tá? O que importa é que talvez esse paciente esteja louco por comida. Tá? Vamos tecer algumas considerações a respeito disso. Aqui nós mostramos uma metade do cérebro em que nós vemos uma estrutura que nós vamos falar todo o tempo. Amanhã nós vamos falar sobre cérebro e estômago, que é o hipotálamo, que é a glândula mestra, vamos dizer assim, uma estrutura de neurônios que agrega todo o comportamento nosso, ou seja, faz toda a homeostase do organismo. O hipotálamo controla a hipófise, controla a sede, sexo, vontade de comer, saciedade, a fome, diurese. Então nós vamos comentar bastante sobre isso aí lá na frente. Ao lado desse hipotálamo nós temos uma glândula hipófise, e que nós temos um problema também quando essa glândula não funciona, que é o hipotiroidismo. Aliás, um dos poucos problemas que acarreta a obesidade. Ao lado desse hipotálamo nós temos um sistema límbico, que é o sistema da emoção. Nós temos aqui hipocampo, amígdala e outras estruturas que mais na frente nós vamos falar. Como eu disse há pouco, o hipotálamo é uma estrutura de neurônios que comanda todo a homeostase do organismo. O que é isso? Esse hipotálamo comanda primeiro uma glândula, que é a hipófise, a glândula mestra do cérebro, que tem dois setores, um setor anterior e um setor posterior, que é o lobo posterior. Vejam só, o setor posterior controla a glândula mamária, expulsão do leite, tá? Mesmo que a mãe obesa esteja fazendo aleitamento, essa glândula continua funcionando. Controla as contrações do útero no parto, o hormônio antidiurético. Aqui embaixo, as gônadas, ovário, útero, tireoide, já falei, suprarrenal e a deposição de cálcio no osso. Como eu disse há pouco, esse hipotálamo também está revestido de uma estrutura importante, porque tudo que nós aprendemos, todo o nosso comportamento, Deus já fez assim, tem um lado a emoção, para aprender, para algum problema no comportamento, memória, concentração, etc. Todas essas estruturas estão um lado do outro. Aqui tem hipocampo da memória, o sistema límbico faz parte de tudo isso aqui, a amígdala, que é a estrutura da raiva, do ódio, do amor, e assim por diante. Como nós estamos falando de emoção, próximo, nós estamos falando aqui, vou só dar um detalhezinho aqui nessa estrutura. Toda a função, antes nós estávamos falando de cérebro, agora nós vamos falar de mente, tá? O que o cérebro faz? O cérebro faz sinapse. O que é sinapse? Um estímulo que vem de neurônio passa para o outro neurônio. O neurônio pré-ganglionar, dá um foco aqui, passa para o neurônio pós-ganglionar. Isso é normal no organismo. Esses neurotransmissores, a serotonina e a noradrenalina, eles têm esse ciclo na pessoa normal. Eles saem aqui na fenda sináptica, é recuperado pela bomba e volta, e esse ciclo permanece na pessoa normal. No paciente que nós tratamos e usamos nesse paciente remédios, esses remédios a maioria deles são inibidores de recaptação de serotonina. O que esse remédio faz? Ele impede que esses neurotransmissores voltem para o neurônio anterior, que deu origem ao estímulo.
e eles permanecem mais tempo nessa fenda. É um mecanismo interessante, é importante falar isso. Eles permanecem nessa fenda, tá? Para que se ligue a maior receptor. Quem interfere na minha memória, na minha consciência, no meu pensamento, na minha linguagem, em todas as funções, percepção, aprendizagem, etc., são esses neurotransmissores. Próximo. Então, a visão da psiquiatria, a sinapse de ligação neurônio-neurônio, é o que eu acabei de falar, são responsáveis por todas as funções da mente. Isso está no cérebro, que nos permite viver em equilíbrio. Nossa emoção e bem-estar, próximo. Nossos pensamentos, nosso julgamento, nossa linguagem, nossa percepção, raciocínio, atenção, concentração e, por último, consciência. Eu esqueci de colocar. Portanto, eu já falei nessas funções cerebrais, na emoção, no controle, na homeostase de todo o organismo. Próximo. Então, o paciente que procura o psiquiatra por uma razão qualquer, nervosismo, irritação, desmotivação, desprazer, mudança de comportamento, esquecimento, que tem seu foco lá naquela mudança de neurotransmissão que eu acabei de mostrar, e tem excesso de peso, o problema pode estar associado a algumas dessas patologias: ansiedade, transtorno de humor, transtorno de compulsão alimentar, transtorno bipolar, abuso de substâncias, disfunção hormonal. Próximo. A ansiedade, normalmente o paciente tem hiperfagia, come muito na tentativa de compensar a necessidade de glicose, que é muito consumida porque ele fica tenso. Além de doces, qualquer coisa que faça volume, eles levantam à noite para comer, tem assíduo da alimentação noturna e não se lembra de nada no outro dia, quando você faz a análise. Os transtornos de humor, o paciente tem déficit de serotonina, que eu já relatei antes, que tem como base o triptofano, que é um aminoácido presente nos carboidratos. A maioria dos carboidratos, açúcar, amido, bombom e assim por diante. Come em excesso para repor as necessidades do cérebro. O transtorno de compulsão alimentar é uma falha de neuromodulação dos lobos frontais. Falha na discriminação de julgar as atitudes, a motivação, no planejamento e organização daquele prato, daquela comida e daquele momento. O transtorno bipolar, então, o paciente é agitado, é eufórico, é insônia, seu humor é irritável, explosivo e de comportamento impulsivo, porque ele faz o oposto, ele tem excesso de neurotransmissão, é o oposto da depressão. Volta. Nesse paciente bipolar, o ato antecede o pensamento. Primeiro ele ingere, primeiro ele come muito, depois ele tem o pensamento: puxa, comi demais, estou arrependido. O humor dele cicla muito, fica muito instável. O ciclo, outra situação diferente do que estou falando. Ciclo vicioso no comportamento do obeso. As pessoas que têm situações conflitantes, perdas, casamento, parto, separação, abuso, assalto, doenças outras, e que tem dificuldade na elaboração das emoções, ele pode, se tiver predisposição genética, entrar num quadro de ansiedade e depressão. Ele pode, geralmente, ter um descontrole alimentar, geralmente excesso de comida, pode ter também diminuição. O paciente tem uma culpa, essa culpa leva ao aumento de peso, esse aumento de peso leva a um rebaixamento da autoestima e esse ciclo continua. Os pacientes com os transtornos psiquiátricos geralmente apresentam uma distorção cognitiva. O que é isso?